Gente, tanta coisa aconteceu nesses últimos dias, nesses últimos meses. Hoje eu venho falar sobre o meu livro. Calar não é opção, mas saber como falar é. Nós tivemos o lançamento oficial, digamos assim, para a nossa família, para as pessoas mais queridas e próximas a nós, eu e a minha prima, já que é um livro em coautoria, e aconteceu no dia 28 de novembro, há poucos dias atrás. E eu estou muito feliz com a repercussão desse livro e hoje eu quero falar um pouco mais para vocês do que é esse livro, do que ele trata, qual é o objetivo dele, coisas que eu ainda não falei, mas que é necessário para que você entenda o potencial que essa ferramenta tem, que esse livro tem de transformar vidas e, quiçá, transformar o mundo. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar com Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja feliz. Eu espero que você esteja com ouvidos atentos para o que eu vou dizer, porque muitas coisas do que está escrito naquele livro passa pela minha vivência, pela minha experiência, mas também pelo aprofundamento da ferramenta da CNV, que é a comunicação não violenta. E, minha gente, ela tem um poder gigantesco. Para quem está disponível, para quem tem a sede de mudança de vida, para quem quer viver relacionamentos saudáveis em todos os âmbitos da sua vida, estudar a CNV, praticar a CNV é um grande passo. Eu não digo que é o passo, a resposta, a solução para tudo, porque não é. Não existe essa pílula mágica de que uma coisa só muda tudo e fica tudo maravilhoso. Isso não existe, tá? A CNV é mais uma ferramenta que a gente pode usar na nossa vida para que a gente possa mudar as nossas relações e assim mudar o mundo de uma forma geral, porque eu acredito muito que a mudança ela parte de dentro para fora. Eu acredito muito que o nosso ambiente, as nossas relações, elas mudam conforme a gente vai mudando. E essa ferramenta, esse livro, eu falo ferramenta porque de fato, se você olhar para ele, se você degustar o que está nele, você consegue colocar em prática o que tem ali dentro e começar a ver mudanças no seu cotidiano. Por isso que ela é uma ferramenta poderosa. Mas vamos falar do livro, né? Desse livro, dessa obra, o meu primeiro livro em coautoria com a minha prima. Vou contar um pouquinho dessa história, uma introdução do porquê que a gente resolveu escrever esse livro. E começou dessa forma. Minha prima lançou a biografia dela, como vocês já sabem, eu fiz um episódio somente para celebrar essa conquista dela. Tá bem lá atrás, lá em maio, foi dia 9 de maio. Então, a partir desse momento, ela entendeu que o livro dela, a biografia dela, era uma resposta ao machismo, ao patriarcado que ela viveu durante a vida inteira e que a fez passar por muita violência, por muitas situações de sofrimento. Nesse livro, foi uma oportunidade de ela também se autocurar. A escrita, ela tem um poder gigantesco de ser terapêutica. E muitos profissionais da saúde mental, das terapias holísticas, enfim, desse mundo que cuida da nossa mente, das nossas emoções, indicam a escrita como uma potencial ferramenta de transformação, ser de fato terapêutica, porque a partir do momento que a gente coloca no papel, e aí entra também a comunicação, a linguagem, a partir do momento que eu escrevo, coloco no papel tudo aquilo que eu sinto, eu consigo ter mais clareza do que verdadeiramente é o problema, talvez. O problema, a minha necessidade, que eu não estou conseguindo verbalizar. Então, a escrita ela tem esse poder terapêutico, e quando a minha prima resolveu contar a sua história a partir do seu olhar, a partir da sua experiência, que ela sentiu naquele momento, esse livro se tornou uma grande ferramenta mesmo de enfrentamento ao machismo e ao patriarcado. Só que ela entendeu que aquela ferramenta dialogava muito com as mulheres, porque possibilitava a elas de também enxergar na sua vida as violências cotidianas que a gente vive o tempo todo e não se percebe ali, ó, aquelas microviolências que está diluída no nosso cotidiano, e a gente passa por cima sem perceber, sem questionar. Ela vem trazer isso, mas ela precisava também atingir o outro público, que é o público masculino,
o público que verdadeiramente precisa estar implicado nesse contexto, nesse debate da violência de gênero, da violência contra a mulher, e porque são eles as pessoas que praticam a violência contra nós. Ela entendeu que precisava atrair esse público. E o livro dela já foi um primeiro passo, porque muitas pessoas, homens, se interessaram pela temática, genuinamente entenderam: opa, peraí, eu também estou praticando alguma violência no meu dia a dia, sem perceber, de forma muito naturalizada, eu também estou contribuindo para essa violência contra as mulheres e eu quero mudar isso. Porque, gente, nada nessa vida é 100%. Então não existe essa história de que todo homem não presta. Não existe isso. Assim como nem todas as mulheres comungam dos mesmos valores, dos mesmos ideais, e para algumas, umas são boas, para outras, outras não são tão boas. Essa definição do que é bom, do que é ruim, parte do nosso entendimento de mundo, parte dos nossos valores. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, porque não existe isso de ser bom e ser ruim. O Marshall vem falar que nós somos essencialmente compassivos. Nós somos, os seres humanos como um todo, temos uma parte nossa que é luz, que é que é boa na essência, sabe? Que verdadeiramente se importa com o outro, que é empática, que é compassiva. Mas existe também um outro lado nosso que é mais obscuro, digamos assim. É uma parte nossa que, movido por emoções e não sabendo controlá-las, nós tomamos atitudes, agimos pela violência. Nós temos a capacidade de também ser muito cruéis com os outros, quando nós não estamos dentro da nossa consciência, quando nós não estamos alinhados com a nossa essência, que é boa. Então, eu, Janaína, acredito, nós, seres humanos, somos essencialmente bons, mas quando nós não estamos na nossa consciência plena de quem somos, dos nossos valores, do que nós sentimos e necessitamos, nós tendemos a agir de forma violenta, reproduzindo o que nós vivemos no nosso contexto. Então, se eu vivo num contexto violento, ou se eu participo de lugares, trabalho, escola, que são essencialmente violentos, eu tendo a absorver coisas daquele meio e reproduzir na minha vida. Os homens são muito fáceis de reproduzir essa violência porque eles são ensinados desde criança a não ouvirem a própria voz, os sentimentos, as emoções, as necessidades. Eles não são ensinados, assim como nós mulheres também não somos. Nós somos de falar muito, mas nós não sabemos verbalizar o que sentimos, o que precisamos, porque não nos foi ensinado isso na infância, essa linguagem emocional. Soraya entendeu que precisávamos trazer esse público para junto de nós. E tinha um público masculino verdadeiramente interessado nessa temática. Então, vamos abraçar. E aí surgiu um convite divino, porque é uma inspiração divina real, de olha, Soraya, você vai precisar falar com esse público também. Vai precisar atrair esse público para ensiná-los a falar de uma forma diferente, a ensiná-los a amar as mulheres, a respeitar as mulheres. Isso foi a inspiração que ela teve, uma inspiração de Deus mesmo. E parece até bobagem o que eu estou falando, mas para quem vive a fé na sua concretude, na sua verdade, ouve, escuta a voz de Deus com muita clareza. Então, a Soraya, ela tem esse privilégio, e eu estou nesse caminho também, tentando cada vez mais ser sensível à voz de Deus para entender qual é o seu desejo sobre a minha vida, sobre o que eu faço. E aí surgiu o convite. Vamos escrever um novo livro, mas ela precisava de uma pessoa que apoiasse nessa parte mais teórica da comunicação mesmo, que não era a sua expertise. E ela me convidou. Então, nós juntas decidimos escrever esse livro com o objetivo de mostrar às pessoas que a verdadeira mudança, por mais que você tenha sido calado, calada na sua infância, por mais que você não tenha recebido uma educação não violenta, uma educação que te ensinasse uma linguagem emocional, a dar nomes aos seus sentimentos e emoções, por mais que você tenha vivido situações de muita violência na sua vida, agressões físicas, verbais, psicológicas,
por mais que a sua vida tenha sido muito sofrida, existe saída, existe outras possibilidades. E o primeiro passo, que a gente vai falar no final do nosso livro, mas que precisa ser o primeiro passo, né, após a tomada de consciência disso tudo, é o perdão. Então, esse livro ele vem mostrar às pessoas por meio da fé. A minha prima, a Soraya, ela vem trazendo o embasamento da fé, da espiritualidade, pautado no que está escrito na Bíblia, sim, e eu venho trazer a parte da CNV, da teoria, da ciência, mostrando que as duas vertentes podem caminhar juntas, comungar, sim, do mesmo espaço e dizer, olha, nós estamos aqui, na verdade a CNV, minha gente, só fazendo um parêntese, o Marshall, quando foi sistematizar a CNV, ele também estudou várias vertentes religiosas, cristianismo, hinduísmo, o islamismo, várias vertentes religiosas, para chegar na conclusão de que o homem, o ser humano, a sua natureza ela é compassiva. Então todas as religiões, elas pautam, elas bebem na mesma fonte que é a compaixão. Nós, enquanto católicas cristãs, entendemos e acreditamos de verdade que a compaixão, ela é o fundamento de Cristo. Cristo era essencialmente compassivo, não existe outra pessoa no mundo que se compare ao que ele fez para a humanidade e ao exemplo que ele deixou para a humanidade. E a gente vem mostrar isso de forma muito clara, sem o moralismo que muitas vezes a gente vê algumas pessoas religiosas, né, cristãs, colocando a palavra de Deus de uma forma muito moralista, que tende a embasar e a proliferar ainda mais preconceitos, discriminações e violência, de uma forma geral. Nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, como uma potencial obra de direcionamento, de caminho, sabe? Ali está tudo escrito, não precisa de mais nada, não precisava de mais nada, mas a gente tende a querer, sabe? Complicar as coisas. Nós, seres humanos, tendemos a complicar as coisas e aí começamos a criar um monte de teorias e, enfim, um monte de coisas para dizer o que está lá escrito na Bíblia. No final das contas, é isso. A CNV, ela vem dizer que, sim, nós precisamos seguir essa nossa essência compassiva. E nós decidimos colocar isso no nosso livro para mostrar para as pessoas que é possível. Não é porque eu sou católica cristã que eu tenho que usar a Bíblia como um instrumento de violência, de condenação. Não. A Bíblia não é para isso, não serve para isso. Ela vem para mostrar o caminho, ela vem para mostrar a direção que eu devo seguir e, acima de tudo, que eu devo olhar para o meu irmão, para outra pessoa que vive comigo, que trabalha comigo, que ele é um ser humano também, carrega vulnerabilidades, defeitos, qualidades, assim como eu, e que eu devo olhar para esse ser humano com compaixão, com empatia, assim como pede, né, o segundo mandamento, amar os outros como a ti mesmo, né? Então, é isso, minha gente. Esse livro, ele é uma ferramenta de transformação social. Nós acreditamos muito nisso. Se você, assim como eu, também quer viver num mundo de paz, num mundo de amor, num mundo de respeito às diferenças, porque estamos tão polarizados nas nossas individualidades, nas nossas questões, que nós não conseguimos mais olhar para o outro e entender que aquela pessoa ali também é uma pessoa que passa por dificuldades, que tem uma história de vida, que tem um contexto que a levou a se tornar quem ela é hoje e que muitas vezes, por falta da consciência do que ela viveu e de ressignificar essa história, ela acaba reproduzindo muito dos lixos emocionais, muito dos lixos herdados na sua história com quem ela convive hoje. Então é muito fácil a gente julgar o outro, é muito fácil a gente criticar o outro, é muito fácil a gente apontar os erros do outro, mas é muito difícil a gente olhar o outro na sua humanidade e entender que aquela pessoa ali tem uma história pregressa e que se eu quero de fato que essa pessoa possa mudar de vida, talvez, tome consciência disso, eu tenho que minimamente contribuir para que ela consiga enxergar isso, ajudá-la de alguma forma. Mas, óbvio, a outra pessoa precisa querer, Janaína, a outra pessoa precisa fazer a sua parte, sim, com certeza. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Essa, inclusive,
tendência a salvar o outro vem de um lugar de muito ego, de um lugar de supervalorização do meu poder sobre o outro, vem de um lugar de manipulação. O outro vai fazer o que eu quero. E a CNV não vem para ensinar a gente a manipular ninguém, muito pelo contrário. Vem para mostrar que a gente precisa ser verdadeiro, ser a gente em essência, ser a gente de verdade. E fazer isso de uma forma clara, respeitosa, né, empática com o outro e aprender a ouvir o outro, a aceitar o outro como ele é, entendê-lo nas suas complexidades, nas suas limitações, na sua verdade também. É um livro que me encheu de orgulho à medida que eu escrevia, à medida que eu ia colocando as minhas experiências, tem muito de mim ali dentro, de quem eu sou, das experiências que eu vivi, o caminho que eu trilhei para chegar hoje e estar falando tudo isso aqui para vocês. Eu não fui essa pessoa 100% consciente a vida inteira. Eu não fui essa pessoa que fala de forma respeitosa e empática a vida inteira. Não, eu era a pessoa passiva-agressiva. Eu era uma pessoa essencialmente reativa, porque eu estava o tempo inteiro despejando no outro a responsabilidade sobre aquilo que eu deveria tomar conta e ser responsável, sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, meus desejos, o que eu queria. Eu estava despejando no outro essa responsabilidade. Mas a partir do momento que eu tomei consciência e disse: não, peraí, existe uma parcela de responsabilidade aqui que é minha. E sou eu que tenho que direcionar a minha vida, sou eu que tenho que trilhar esse caminho, sou eu que tenho que fazer diferente, tomar novas decisões, agir de forma diferente. Não é quem convive comigo, quem trabalha comigo que vai fazer isso por mim. Não é a mesma coisa com você. Não é as pessoas que convivem com você, a sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho, seu cônjuge, seus filhos. Não são essas pessoas que vão salvar você, que vão fazer por você. Não são. Então, se você não toma consciência disso, se você não enxerga isso, você vai viver uma vida inteira frustrada, decepcionada, raivosa, reativa e despejando no outro as suas insatisfações, uma vida infeliz. E não é isso que eu desejo a você. Não é isso que eu desejo a você. Eu desejo que você seja muito feliz na sua vida. Por isso que eu escrevi esse livro junto com a Soraya. Escrevemos esse livro para te ajudar nesse caminho de tomada de consciência, de clareza, de autoacolhimento, minha gente, porque a empatia não é só com o outro, é consigo mesmo. Autoacolhimento, autocompaixão, a partir do momento que eu entendo a minha humanidade, que eu vou sim errar, que eu vou sim em algum momento ser reativa ou então ser passiva com o outro, eu entendendo a minha humanidade, e a partir disso, voltar para o meu centro. Opa, peraí, eu errei aqui, tudo bem, vamos fazer diferente, Janaína. Na próxima você tenta de novo. E assim a gente vai, sabe, nesse caminho de se melhorar a cada dia. A CNV, ela é um estilo de vida. A CNV, ela vem para mostrar para gente que nada está acabado, que há sempre uma luz no fim do túnel, há sempre uma oportunidade de mudança. Se eu quero isso, há sempre uma oportunidade de mudança. Então, eu espero que você queira isso para sua vida. O nosso livro, ele está disponível pela editora Ser Poeta, que foi quem acreditou no nosso trabalho e publicou esse livro junto com a gente. Está na editora, no site, mas também vocês podem comprar junto com a gente. E ainda tem pouquíssimos exemplares desse livro, desse primeiro lote. Graças a Deus, tem se espalhado com facilidade, tem chegado a mais pessoas com facilidade. E os feedbacks estão sendo lindos, maravilhosos. Então, eu precisava gravar um podcast sobre esse livro, sobre o potencial desse livro para a vida das pessoas, para que você entenda. Existe saída para o sofrimento gigantesco que você vive, talvez você viva, né? E a CNV é um passo, tá? É um passo, é uma ferramenta que pode colaborar nesse teu processo de mudança, de autocura, de autolibertação. A CNV junto com a fé, a espiritualidade. Isso é muito bom frisar, muito importante frisar. Nós, nesse livro, trouxemos as duas maiores ferramentas para que você possa aplicar na sua vida. E se você tiver disponível a colocá-las em prática, pode ter certeza, mudanças significativas acontecerão no seu dia a dia. Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito mais falarei sobre o nosso livro, sobre os próximos passos, mas é isso.
O nosso lançamento foi lindo, a nossa família estava lá presente. Ah, sim, voltando à questão do machismo e do patriarcado, antes que eu termine. É bom ressaltar aqui que o machismo e o patriarcado são estruturas sociais. Estão pautados na construção da nossa sociedade e embasados na violência. Então, não é somente a CNV que vai ter o potencial de mudar isso da água para o vinho. Não é somente a CNV que vai dizer assim: olha, nós vamos curar esses homens e eles todos vão se tornar pessoas melhores, não violentas. Não, não é isso. O nosso objetivo de trazer CNV para falar com esses temas, dialogar com esses temas, é porque nós entendemos que a partir de uma educação não violenta, nós conseguimos criar seres humanos mais empáticos, respeitosos e amorosos, compassivos. Então, se eu pego a CNV e aplico isso com a minha criança, minha filha, meu sobrinho, meu neto, comigo mesma, eu vou conseguir mudar a sociedade aos pouquinhos. Então, é nesse sentido que a gente acredita. É sim uma ferramenta importantíssima, mas de fato o machismo, o patriarcado é um sistema complexo que demanda muito mais ações, muito mais implicações para que a gente possa de fato construir uma nova sociedade. Mas eu tenho muita clareza e muita certeza que a CNV pode sim ser um aliado, deve ser um aliado maravilhoso para a gente poder sair desse lugar onde homens, dentro das suas dores, dentro das suas complexidades e não necessidades atendidas, matam, violentam mulheres a cada segundo. A gente tem aí dados alarmantes, fim de ano e muitos acontecimentos chocantes de violências contra mulheres e feminicídio, e a nossa forma de contribuir para que esse mundo violento acabe, para que essa realidade acabe, é mostrar às pessoas: olha, existe uma forma diferente de se comunicar, existe uma forma diferente de você colocar o que precisa para o outro, sem precisar matá-lo, sem precisar desrespeitar a outra pessoa, sem precisar violentar, agredir. Então vamos por esse caminho, que é um caminho mais saudável, é um caminho onde todo mundo ganha, não tem perdedor aqui. É nesse sentido, gente. E é preciso urgentemente que a gente promova e divulgue, sabe, essa mensagem para mais e mais pessoas. E eu conto com você para isso. Deixa seu comentário aqui para eu saber o que é que você achou desse podcast. Compartilha com mais pessoas. Se você tiver interesse no nosso livro, eu vou deixar aqui no link na descrição desse episódio, tá bom? E eu espero você no próximo episódio aqui comigo, tá bom? Um cheiro.